A mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma falência dos hormônios, que os seus ovários vão realmente acabando com aquele estrógeno famoso. E aí a mulher entra na fase da menopausa, onde ela perde a menstruação, onde ela deixa de menstruar, e aí vem a reposição hormonal. E é muito discutível, tem pessoas que dizem que a reposição hormonal dá câncer, tem outros que dizem que não. Mas o Dr. João Fernando Góes, que é ginecologista e obstetra e um estudioso nesse assunto, é que poderá nos dizer se a reposição hormonal ela é importante, porque o estrógeno acabou. Certo. Mafalda, todas as mulheres já conhecem os sintomas clássicos da menopausa, que é a parada, a cessação das menstruações, como você disse. Com a cessação das menstruações, surgem alguns sintomas, alguns mais evidentes em algumas mulheres, outros menos evidentes, como, por exemplo, aquelas famosas ondas de calor, que são os fogachos, insônia, depressão, irritabilidade, secura vaginal, queda de libido, às vezes perda de urina, uma série de consequências não muito agradáveis, né? Então surgiu há uns 40 anos atrás um cientista americano, o Dr. Robert Wilson, que começou a fazer administração, mas de hormônios, ele fazia de maneira assim, digamos, genérica. Todo mundo a partir dos 40 anos tem que tomar hormônio, né? E não é bem assim. Não é, lógico. E, em primeiro lugar, é preciso que a gente vá tateando, através de exames especializados, a diminuição da produção de hormônios por parte do ovário. A primeira coisa que ocorre na mulher, que também é a mesma coisa que ocorre na adolescente, a mulher passa a não ovular. Então, consequentemente, começa a haver a irregularidade menstrual, ou menstruações frequentes, ou então menstruações prolongadas, ou então menstruações cada 60 dias, e acompanhado ou não de alguns sintomas, como eu referi há pouco, né? Então, surgiu a reposição hormonal, mas com os estudos começaram a surgir algumas dúvidas, né? E a dúvida maior surgiu quando começou-se a verificar se esse hormônio, principalmente o estrogênio, que é o mais importante, não traria algumas consequências, principalmente para o lado das mamas. Às vezes a mulher, quando começa a fazer a reposição hormonal, tem sensibilidade mamária, não é? Mas traz os benefícios também. Mas no caminhar dos estudos, verificou-se que não é tão importante a influência sobre as mamas, mas a influência sobre o sistema cardiovascular, mais importante sobre o coração. Bom, então os cardiologistas entram... Os cardiologistas até há pouco tempo eram contrários à administração. Né? Para isso aí, não tome mais, né? Ou na mulher aos 45 anos e que vai viver até os 90. Né? Agora eles mudaram. Mudaram. Né? Então agora houve nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, um congresso internacional de cardiologia em que se verificou que, primeiro, as mulheres, 30% dos infartos são em mulheres. Só que os infartos nas mulheres acontecem de maneira mais tardia do que nos homens, né? Não é tão precoce. Não é tão precoce, né? Então, aquela morte súbita que a mulher deita e amanhece morta é consequência de infarto, principalmente por arteriosclerose, por acúmulo de gordura nas artérias, né? Por isso é importante fazer dosagens de colesterol e triglicerídeos. Mas também verificou-se que as pequenas artérias que alimentam o coração, que são as coronárias, se beneficiam e muito da presença do estrogênio, tá? Porque ela mantém a circulação mais ativa e o coração mais bem nutrido, né? Então, hoje a preocupação maior não é tanto quanto a relação do hormônio com as mamas, que você pode dosar o hormônio, pode acompanhar através de mamografia, ultrassom, ressonância magnética, uma porção de exames especializados, mas verificou-se que, principalmente naquelas mulheres, isso foi conclusão lá em San Diego, as mulheres que tinham muitos fogachos, muitas ondas de calor, são aquelas que precisam necessitam uma mais... dosagem maior. Maior, entende?
porque há uma relação entre essas ondas de calor e a má circulação do coração. Então passou-se a administrar o hormônio, principalmente depois das estatísticas mostrarem que morrem mais mulheres por infarto do que por câncer de mama. Só que o câncer de mama, mesmo aparecendo em em algumas mulheres, através de pequenos nódulos, é operável. Já o infarto, ele é maciço, ele pega e mata. Não é? Então, hoje em dia, a preocupação maior que a gente tem, e os cardiologistas estão mudando de opinião, é com relação à reposição hormonal como tratamento para evitar o infarto do miocárdio nas mulheres menopausadas. Doutor Fernando, eu me lembro que quando eu comecei a tomar a reposição hormonal, isso há mais de 30 anos, eu tomava primeiro, era em forma de comprimido, né? Depois estava injetável. Depois tivemos o adesivo, que colocava tanto no abdômen como no braço. Depois aquele implantezinho aqui. E hoje está mais moderno ainda, que é um gel. Os comprimidos foram, digamos, diminuindo as suas indicações, porque qualquer comprimido que a gente toma, ela vai para o estômago e passa pelo fígado. Então há uma sobrecarga sobre o fígado, né? É chamada a primeira passagem hepática. Passou-se então a utilizar os hormônios através de outros processos que não sejam por via oral. Aí o que você falou em adesivo, em gel, em implantes, né? E hoje em dia a gente usa muito o gel. É importante que se diga que existem dois tipos de reposição em mulheres: a mulher que ainda tem útero e a mulher que não tem mais o útero, porque foi retirado cirurgicamente por miomas, por outras patologias, né? Na mulher que não tem útero, a gente repõe só o estrogênio, que é o importante. Na mulher que tem útero ainda, para evitar a volta das menstruações, que nem sempre são desejáveis, se faz acompanhar o estrogênio de pequenas doses de progesterona. Tá? Com isso não há o sangramento e a mulher não fica preocupada, porque a mulher que já não sangra há muito tempo, se a gente administrar só estrogênio, ela vai sangrar. Então ela fica preocupada, porque há o desenvolvimento do endométrio, aquele revestimento do útero, e a mulher acaba sangrando. Isso preocupa muito. Eu estou com câncer de útero. Não é que ela estava sem hormônio, administrou um pouco de hormônio. Por isso é que nós administramos o gel, no caso, acompanhado de um pouquinho de progesterona, ou então um adesivo que já vem com progesterona junto. Na mulher que não tem útero, que o médico prefere tratar essa mulher porque não tem problema mais de sangramento, a gente administra somente o estrogênio, né? E com isso a gente protege a mulher daquilo que hoje vem preocupando muito os estudiosos pelas estatísticas que demonstram que morre mais mulher de infarto do que de câncer de mama. Pós-menopausa. Pós-menopausa, né?